JC News com Jofre Melo. JC News, entrevista. Agora são 6h44, às terças-feiras falamos também sobre carreiras públicas e concurso público aqui na JC News com o professor especialista na preparação para concursos, Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Semana passada a gente trouxe à baila aqui um assunto palpitante, foi essa questão das técnicas de estudo. E aí o senhor trouxe algumas dicas importantes e outro dia, pesquisando sobre esse assunto, a gente que gostaria de continuar nesse tema hoje, eu vi lá aquele pessoal que gosta de estudar e fazer aquelas explanações, né? Como se estivesse simulando alguma coisa, e eu li o caso de uma aluna, de uma garota que ela dava aula para o seu cachorro, para o seu animal de estimação. E aí é comum isso acontecer e existe uma técnica em cima disso, né, professor Rodrigo? Olha só, José, é muito interessante. A gente tem falado sobre esse assunto, como você falou, e assim, voltando àquele ponto, veja, a técnica, ela tem que se adaptar à pessoa que está utilizando. Então, algumas pessoas me escreveram preocupadas, professor, eu tenho que mudar minha técnica? Não. A técnica boa é aquela que dá resultados para o candidato. Agora, segundo pesquisas, existem algumas técnicas que são efetivamente mais funcionais do que outras. Nós falamos na aula na semana passada sobre a questão da distribuição dos conteúdos, nós falamos sobre a questão do teste, mas existe uma técnica também muito importante, muito legal, que qualquer pessoa pode utilizar, não é só o candidato para o concurso, que é a chamada explanação ou explicação. E é verdade, eu conheci e conheço pessoas, né, e a história é engraçada, que dão aula para o cachorro. Aí você vai, mas dar aula para o cachorro, é verdade. Eu conheci uma aluna que tinha um Shih Tzu, e ela me dizia que o Shih Tzu é uma raça bem tranquila, né? Ele colocava o Shih Tzu em cima da mesa, ele ficava olhando com aqueles olhões grandes e ela explicando o assunto. Parece uma coisa de maluco. Olha, eu quando era menino já dei aula para um papagaio, para ensinar ele a falar, mas cachorro eu nunca tinha visto, não. Exatamente, o cachorro em cima da mesa, e aí isso tem um porquê, isso tem uma razão de ser, que na verdade essa é uma técnica utilizada para que você aprenda, e ela é muito útil, Jofre e ouvintes, quando se está aprendendo ou vendo o assunto pela primeira vez. Ela não é muito eficiente para quem já vem estudando, digamos assim, aquele assunto, quem já tem profundidade no assunto. Mas eu vou ver o assunto pela primeira vez, isso serve para colégio, para escola, para qualquer conteúdo. Então eu leio o assunto e eu tento explicar aquele assunto para alguém, ou mesmo tentar explicar para mim mesmo. Por exemplo, você explicar na frente de um espelho, olhando para você mesmo, explicando aquele assunto. E essa técnica tem efetivamente um porquê, ela tem uma eficiência. Ou seja, a pessoa tende a repetir, ou repetir para ela mesma, para alguma coisa, ou para um cachorro, para um objeto, seja lá o que for, e ela funciona bem. Outra técnica interessante, João, também que pode ser utilizada pelos nossos ouvintes, é a técnica da interrogação elaborativa. Sim. É a técnica do que eu chamo do curioso. Entendo. O que é o curioso? É aquela pessoa que, diante de um conteúdo, ela não se contenta apenas em absorver o conteúdo, ela se contenta em ir mais além e perguntar o porquê das coisas. É uma técnica que dá muito trabalho, por quê? Porque ela vai exigir um raciocínio mais profundo do cérebro. Em compensação, eu passo a ter o porquê, no sentido de ter as causas daquele conteúdo. Então, por exemplo, em vez de simplesmente eu decorar que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República, eu pergunto por que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República. E aí eu vou à procura dessa razão, eu vou à procura dessa causa. E aí eu vou remontar lá para a Revolução Francesa. Compreendo. Então, esse tipo de técnica é muito útil, notadamente para pessoas que têm provas ou têm concursos com provas discursivas. Então, isso é muito útil. Outra sem dúvida, também agrega conteúdo, né? Exatamente, porque agrega conteúdo. Outra técnica também muito utilizada, Jofre, por nossos, digamos assim, concurseiros, e que pode muito bem ser, digamos assim, utilizada, é a técnica dos mnemônicos. Ela não é uma técnica mnemônica, para quem talvez não lembra, é tudo que é relacionado à memória. Eu crio uma estratégia para facilitar digamos assim, aquilo que eu quero decorar. Deixa eu fazer uma pergunta, Jofre. O Supremo Tribunal Federal, veja coisa interessante, marca essas letras, STF. Agora pense o seguinte, em vez de pensar em STF, pense
somos um time de futebol. Entende? Quantas pessoas, quantos jogadores jogam no time de futebol? 11. 11. Quantos ministros existem no STF? 11. 11? 11. Olha, entende? Rapaz, interessante, entendo. Eu lembrei agora daquela época de estudante que estudava química, né? Para decorar os elementos. Eu lembro como se fosse pior que gozado, rapaz. Ficou até hoje, né? Eu lembro, fui claro, breve e atencioso. Era aquele flúor, cloro, brômio, astato. Aí você vai... Isso é uma técnica. Você imagine agora, vamos rapidamente, Superior Tribunal de Justiça, é o STJ. Imagine que em vez de você pensar em STJ, pense em somos todos de Jesus. Eu já ia dizer somos todos de Jofre, ó. Somos todos de Jesus. Jofre, Jesus morreu com quantos anos? 33. Exatamente. Quantos ministros existem no STJ? Eu sou capaz de dizer que são 33. Então, isso é uma técnica que funciona. Agora, ela tem uma, digamos assim, uma área de abrangência pequena. Ela é útil para decorar coisas básicas, bem essenciais. É muito famoso quem estuda para concurso público decorar o famoso LIMP, do direito administrativo. Não é que a sigla LIMP forma exatamente os princípios que regem a administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, isso é um tipo de técnica que é útil. Então, muitas vezes, pessoas, como você falou, usa isso em colégios, em química, em física, em biologia, né? Mas também existe essa técnica para o concurso público. E, por fim, a técnica do destacar, do simplesmente usar um marca-texto. É uma técnica que tem eficiência, mas não tão grande. Era importante, por quê? Porque é uma técnica meramente visual. Então, Jofre, são boas técnicas, né? Nossos concurseiros podem usar, podem fazer uso delas, tá? Mas dessas todas, a melhor e a mais eficiente, segundo pesquisa, é a técnica da explanação. É a técnica de você explicar o assunto. Eu sempre utilizei essa quando estudante, né? Na época do colégio, história, geografia, você precisava... Em alguns assuntos você precisava compreender de forma da leitura, eu fazia isso para realmente gravar e repetir. Professor, para a gente encerrar, que concurso em destaque, o concurso da semana, o senhor nos traz? Olha só, João, eu iria até falar de outros concursos que vão aparecer, mas saiu outro concurso, saiu o concurso para o Tribunal de Justiça do Ceará. Então, quem está se preparando perto aqui, exatamente, prova no dia 11 de maio, e uma coisa boa, eles já vêm com 200, quase 200 vagas abertas e mais cadastro de reserva, então assim, é possível que eles chamem bastantes pessoas, muitas pessoas, tá? E o concurso que veio com aquelas matérias bem básicas, não trouxe nada de esquisito, então português, informática, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal e redação para o cargo de analista judiciário, área judiciária. É um concurso muito bom, banca do SESP-UNB, tá? Então, assim, para quem vem se preparando para concurso, indiscutivelmente uma excelente oportunidade e, com um detalhe, esse concurso para analista judiciário do TJ é um concurso que paga salário de quase R$7 mil para o cargo do nível superior, coisa que não é comum acontecer nos tribunais de justiça. O salário, às vezes, é bem menor. É verdade, tem aquelas matérias que o concurseiro já deve vir estudando já há um bom tempo, né? Já faz parte do dia a dia do concurseiro. É aquilo que a gente inclusive, já comentou bastante aqui, não é isso? Exatamente. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, até a próxima terça. Grande abraço para todos, até a próxima terça. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra aqui na JC News.